A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amada Igreja Batista em Andradas. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos estudando junto a lição de número 9. Lição essa que foi produzida pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Um homem de Deus, que enquanto o Senhor permitiu que ele vivesse nesta terra, ele defendeu as doutrinas bíblicas de forma correta. Por isso é um privilégio dar essa aula para vocês. Agora, meus irmãos, eu gostaria de convidar o Senhor para participar dessa nossa aula nos dias de hoje. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus e convidá-lo para participar dessa aula conosco. Feche os seus olhos, oremos. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu Filho Jesus naquela cruz do Calvário. Obrigado pelo sangue de Cristo que cobriu todos os nossos pecados. Obrigado também, Pai, pelo teu Santo Espírito que faz morada dentro de nós. Senhor, eu te peço, Deus Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós. Visita nossos irmãos e irmãs que estão em casa e me ajuda nesse momento, Pai, a dar essa aula de acordo com aquilo que glorifique o Senhor. Por isso, Pai, me usa com poder e autoridade para expor o Evangelho de forma simples e objetiva. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim a palavra de Deus. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, meus irmãos. Que o Espírito de Deus aplique essa mensagem, esse texto em nossos corações. Meus irmãos, a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Você sabe por quê? A Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra? Porque nenhuma outra instituição foi e é tão perseguida como ela, meus irmãos. Porque várias vezes anunciaram a sua falência. E aí o autor diz que o maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. A teologia da morte de Deus, meus irmãos, ou teologia radical, é a forma como ficou conhecido o movimento teológico relacionado ao conceito de secularização que se deu durante a década de 1960. Preste atenção. A partir de um artigo publicado pela revista Time com o título Ateísmo Cristão, Ateísmo Cristão, o movimento Deus está morto, 4 teólogos foram agrupados no movimento Deus está morto. Thomas Altizer, Paul Van Buren, William Hamilton e Gabriel Vahanaim. No entanto, apenas Hamilton e Altizer se enquadram em todas as características do movimento Deus está morto. Teólogos, meus irmãos.
Você sabe por quê? A igreja é a mais fantástica instituição na face da terra? Porque em nosso tempo e tempos anteriores, ela foi duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos que a chamavam de igreja alienada, igreja irrelevante. Esses teólogos, meus irmãos, e pensadores é que são alienados. Não veem a eficácia da igreja e são irrelevantes, pois o que eles dizem está no lixo bem mais cedo do que eles pensam. Sabe por quê? A igreja é a mais fantástica instituição na terra, porque a igreja tem o estranho hábito de sepultar os seus coveiros. Eles se vão e ela fica. Como se vão também os críticos amargos, inclusive aqueles críticos que estão dentro da igreja. Irmãos, a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa foi a promessa do nosso Senhor e do dono da igreja, que ele fez para todos nós, para a sua igreja. Sabe por que a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na terra? Porque o próprio Cristo doou a sua vida por ela, meus irmãos. Está lá em Efésios capítulo 5, 25. Eu vou ler a parte B para vocês. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, meus irmãos, para que a santificasse, meus irmãos. Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isso torna a igreja única. Não importa o que o mundo a odeie ou que alguns crentes a maltratem, Cristo morreu por ela e acabou. Por isso a igreja é a mais fantástica instituição na face da terra. Além de Cristo, Paulo também amava a igreja e se doou por ela. Nós vemos isso no texto de 2 Coríntios 11, 27 a 29. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não me sinta fraco. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. O fato, meus irmãos, do apóstolo Paulo ter perseguido a igreja de Cristo ainda causava nele dores. E ele nunca se esqueceu disso. Como ele mesmo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 9, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13, ele diz: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. E também aos Filipenses, capítulo 3, 6, ele diz: era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. A visão de Paulo, meus irmãos, a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. Por isso, essa visão de Paulo vai nos ajudar a entender um pouquinho o que é a igreja. E que o Espírito Santo também faça como fez com Paulo, com os perseguidores da igreja, transformando eles em perseguidores, agora em amantes, em pessoas que amam a igreja. Vamos entender um pouquinho sobre igreja, na convicção do apóstolo Paulo, o que ele escreve aos Efésios e que serve para a gente nos dias de hoje. O que é a igreja? O que Paulo queria dizer, meus irmãos, com igreja? Como Paulo descreveu a igreja, a carta aos Efésios que nós acabamos de ler. Eclesia era a assembleia dos cidadãos gregos chamados a tomarem decisões. O termo grego é eclesia, que ele usa 62 vezes. Eclesia significa uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Uma assembleia. Eclesia significa uma assembleia do povo, reunida em lugar público, com o fim de deliberar. Eclesia, na maior parte, indica uma congregação local de cristãos. Meus irmãos, Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nós acostumamos. Um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição.
Com o tempo, meus irmãos, o termo passou a ter esse sentido. Mas no Novo Testamento, igreja sempre foi povo. Igreja é gente. Igreja é povo. Esse é o sentido que é usado em relação à igreja. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo tenta passar para nós nos dias de hoje. Em Atos 20 e 28 e Apocalipse 5, 9, a igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, não de prédios ou instituições. Está lá em Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu Filho amado. Também vemos isso em Apocalipse 5, 8, 9. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo, com estas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado. E com teu sangue, meus irmãos, preste atenção, compraste para Deus pessoas, não prédios, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Eclesia vem de ekkalel, chamar, verbo usado na convocação de um exército. Mais tarde, meus irmãos, passou a ter sentido político. Cidadãos no uso dos direitos civis reunidos para tomar decisões. E esse termo, como sentido político, ele é usado em Atos 19, no versículo 32, 39 e 41. Vamos ler Atos 19, 31 e 32. O termo eclesia aqui, ele tem a ver com assembleia, é uma assembleia, lógico, e é usado aqui no sentido político. O texto fala sobre aquele tumulto em Éfeso, do apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, sendo usado pelo poder do evangelho, e ali ele leva ao declínio, os adoradores de falsos deuses, pessoas que faziam miniaturas de deuses, da grande deusa Ártemis, a Diana dos Efésios, e ali essas pessoas que viviam do comércio de fabricação de deuses se sentiram acuados, porque o seu negócio estava indo embora, e colocaram um jeito de acusar o apóstolo Paulo, que estava ali pregando o evangelho naquele momento ali, Deus estava usando o apóstolo Paulo para fazer algo sobrenatural naquela época. Essa pequena congregação de Éfeso é aquela que tiram pedaços da roupa de Paulo e levam, os enfermos são curados, os demônios batem retirada, os bruxos queimam os seus livros de bruxaria. Então o evangelho, através da vida do apóstolo Paulo, estava causando ali um impacto na economia daquele lugar. E aí alguns homens resolveram fazer uma assembleia e poder acusar o apóstolo Paulo que ele era o principal, ele era a pessoa que estava fazendo com que a economia deles fosse ao declínio. Então se reúne uma assembleia, mas com pensamentos políticos. Não era o pensamento de uma assembleia, como o apóstolo Paulo faz questão que a igreja entenda. Vamos ler o texto. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Atos 19, 31 e 32. Agora, o escrivão da cidade vai falar nessa assembleia. Está lá em Atos 19, 39. E, se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Atos 19, 41. Esse termo, meus irmãos, difere de demos, povo, multidão, por ter um caráter organizado. Era um caráter político. Paulo não lhe dá sentido político. Em nenhuma forma onde ele apresenta esse termo eclesia, ele vem dar esse sentido político que essas pessoas deram. Não, pois é uma eclesia em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deixa isso muito claro, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que seria a sua igreja, meus irmãos.
E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Igreja, portanto, na maioria das vezes, é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus, preste atenção, por causa da fé em Jesus Cristo. Não estão reunidos por contextos políticos, não, estão reunidos no nome de Deus. Um grupo local de pessoas que se reúne em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, é o povo de Deus reunido. Está lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 18, o texto diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, como povo, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados, para que sejam conhecidos nessa assembleia, nessa reunião como igreja, né, o povo de Deus, quem é igreja e quem não é igreja. Provavelmente, aquela reunião ali em Éfeso, foi ali nitidamente visto quem era igreja e quem não era igreja, meus irmãos. Agora eu queria conversar com os irmãos e aprender um pouquinho sobre a dimensão universal da igreja. Vamos lá? A carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas. É o mais profundo tratado sobre teologia da igreja já escrito, meus irmãos. Na carta aos Efésios, o sentido eclesia é mais amplo do que reunião local. É uma assembleia universal, como aquela lá de Hebreus, capítulo 12, 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Meus irmãos, é uma dimensão universal da igreja. Assim, Paulo usa o termo na carta aos Efésios. Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas aos pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 3,10 também diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha só a dimensão dessa igreja universal, até onde ela atinge, até os mais altos céus. Meus irmãos, vamos a outro texto aqui para a gente poder entender essa dimensão universal da igreja. Na verdade, eu vou adiantar um pouquinho. Aqui o termo refere não apenas aos salvos por Cristo, num local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo, meus irmãos. A Assembleia Universal. E, meus irmãos, além de termos essa Assembleia Universal aqui na Terra, já há uma Assembleia no céu também. Apocalipse 7, 9 diz, olha só a dimensão até onde atinge essa Assembleia Universal. Já há uma Assembleia no céu. Está em Apocalipse 7, 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. No céu já existe uma Assembleia do Cordeiro, meus irmãos. Também, em Apocalipse 19, 1, diz, depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, clamando, aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Apocalipse 19, 6, em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Essa Assembleia Universal que está no céu, que já está no céu, tem convicção de que o seu Senhor reina. Que a nossa Assembleia também aqui tenha essa dimensão da igreja. E há uma igreja, meus irmãos, aqui na Terra, chamada Igreja Militante, que luta, que é tentada, que cai, que escandaliza, que é perseguida. É a eclésia de Cristo, que prega, sofre e testemunha. Era o militante das igrejas do Apocalipse 2 e 3, as eclésias às quais Paulo destinou suas cartas. E as nossas igrejas também são militantes. Meus irmãos, prestem atenção. Estamos passando pelo aperfeiçoamento.
A igreja que está aqui, ela é uma igreja que está passando pelo aperfeiçoamento. Ela já faz parte dessa Assembleia Universal. Mas aqui, nós estamos passando por um período de aperfeiçoamento. Nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos passando por esse período, né? Um dia seremos a igreja sem mácula, perfeita e gloriosa. Até lá, meus irmãos, lutemos para honrar o Senhor da igreja, o nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, depois de estudar sobre a dimensão universal da igreja, agora vamos entender um pouquinho sobre a igreja como o corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 12 e 31 e Efésios 4, de 1 a 16, a eclesia é mostrada como corpo. A figura mostra a interdependência e a complementaridade dos crentes e das eclesias. Num corpo, os membros dependem uns dos outros e se completam, meus irmãos. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar uma das outras. Está lá em 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo nos ensina. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Mas só juntos, meus irmãos. Todos juntos nós somos o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Por isso que todos nós estamos juntos para que se manifeste o poder do cabeça, que é Cristo. Você só verá todos os dons dentro da igreja, juntos. Só um foi capaz de realizar e recebeu todos os dons. Jesus Cristo. Jesus Cristo, nele estavam contidos todos os dons. Agora, eu, você, nós não temos todos os dons. Eu preciso do seu dom. O dom que Deus me deu não é meu, é seu. E o seu dom é meu. Eu preciso desse dom. Nós só vamos ver todos os dons juntos manifestando o poder sobrenatural dentro da igreja, da eclesia, dessa reunião. Aí sim, os dons vão se juntar. E aí nós vamos ver o cabeça da igreja. Ali vão se juntar e todos os dons vão estar juntos, representando Cristo. Por isso que a palavra diz, juntos. E ele é bem claro, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. A Assembleia Universal, meu irmão e minha irmã, é chamada de corpo de Cristo. Está lá em Efésios 1, 22, 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela, pela igreja. Ela é Cristo na terra. A igreja é representante de Cristo na terra. Essa reunião da igreja representa os passos do Senhor nessa terra. Você lembra do texto de Atos, capítulo 1, 9, 12, quando os discípulos estão reunidos e ali, depois de ouvirem as promessas de Cristo, o Senhor Jesus é levado aos céus. E os discípulos ficam olhando para cima. Aparecem os anjos a eles e dizem, ô varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. É como se os anjos dissessem para a igreja, olha, para de olhar para cima, vai trabalhar, vai dar continuidade, vocês agora são representantes dos passos de Cristo nessa terra, vão fazer o que ele ordenou que vocês já fariam, vai dar continuidade na obra, viu só que maravilha? Nós somos representantes. Meus irmãos, não há um homem que seja o vigário no lugar de Cristo. O autor deixa bem claro isso. Não há um representante de Cristo nessa terra, um homem, um vigário de Cristo. Não, não. Toda a igreja é. Se Cristo está em cada crente é a morada de Cristo, meus irmãos. Está lá em João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E se Cristo está em cada crente, significa que o crente também é a morada do Pai e do Espírito Santo. Está lá em Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Em 1 Coríntios 3, 16, Paulo diz que somos santuário de Deus. Não sabeis que vós, que sois o templo de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós, 1 Coríntios 3,16, o termo grego para santuário é naos, que a Septuaginta usa para lugar santíssimo. Você sabe o que era o lugar santíssimo? Lugar santíssimo era onde Deus ficava, era onde Deus descia para habitar. Meus irmãos, o mesmo texto diz que o Espírito habita em nós. Nós somos lugares reservados para habitação, onde o Senhor vem para morar em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos sua presença nesse mundo. Que honra, meu irmão. Que honra. Vamos agora, meus irmãos, entender um pouquinho como funciona esse corpo de Cristo num lugar específico. Igreja. Igreja local. Corpo de Cristo num lugar específico. E aí o autor destaca aqui algo que você já ouviu muito alguém do seu lado, provavelmente em outros lugares, tomara que não na sua igreja, mas o autor diz que é triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja, meus irmãos, porque não gostam de um aspecto ou se decepcionaram com alguém, atacam a igreja, meu irmão. O autor diz que parece que querem que os demais sejam seus clones, esquecem de perdoar e parece que nunca se decepcionaram com alguém ou decepcionaram alguém. Estranho, né? Eles falam mal da sua assembleia, da eclesia, da qual fazem parte. A igreja local, a eclesia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo, meus irmãos. Paulo disse isso aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a mesma ideia está em Colossenses 1, 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Meus irmãos, não há igreja local perfeita. Como eu disse no ponto anterior, nós estamos passando pela perfeição. Meus irmãos, não há igreja local perfeita. E aqui o autor diz algo interessante. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Não deve ter lido o Novo Testamento com atenção, diz ele. É verdade, meus irmãos. Talvez você já escutou também: vamos voltar à igreja primitiva. Quero voltar à igreja primitiva. Que bom voltar às práticas. Mas também vamos encontrar problemas nas igrejas primitivas, né? Éfeso, em Corinto, né? É isso que ele está dizendo aqui. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas nas igrejas. E havia imoralidade. Veja-se a desordem na igreja de Corinto e a complexidade dos relacionamentos entre os cristãos e igrejas nas epístolas pastorais. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo, mesmo com defeitos e falhas. Lembre-se sempre disso. Estamos passando pelo aperfeiçoamento. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, né? E a igreja local, você vai encontrar algumas falhas. Devemos honrá-la e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente neste mundo. É sério ser igreja, meus irmãos. É glorioso ser igreja. E somos igreja, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, 10. Olha o que ele fala. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. É pela graça, igreja. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. É pela graça. É pela graça que nós somos igrejas. É pela graça que nós somos igreja. Vamos agora, meus irmãos, ao nosso penúltimo ponto, Assembleia de Pessoas Solidárias. Vamos lá. Igrejas cooperativas e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito da vida, da organização das igrejas, exceto no episódio de Atos, capítulo 15, que não foi típico nem repetido. É o Concílio de Jerusalém. Paulo tinha a grande autoridade, mas geralmente recomendava. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 14. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor.
Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. As igrejas, meus irmãos, eram cooperativas e seus líderes entendiam isso. Lá em 2 Coríntios 8:4, vamos ver um pouquinho de igreja cooperativa. O apóstolo Paulo fala: eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. 2 Coríntios 9, 12 e 14 também nós vamos ver um pouquinho dessa igreja cooperativa. 2 Coríntios 9, 12 e 14. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Olha que bênção, né? Como resultado dessa igreja que coopera, que é solidária, as pessoas darão glória a Deus por meio dessas igrejas. Olha que honra! Pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante de Deus concedeu a vocês. Gálatas 2, 9 e 10, também nós encontramos aqui um pouquinho dessa solidariedade nas igrejas primitivas, nessa reunião da igreja. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Meus irmãos, as igrejas não viviam isoladas, os pastores não viviam em competição e em função do seu ministério, mas a obra, em geral, continuava. As igrejas eram solidárias, meus irmãos. E aí, o autor deixa bem claro que se nós procurarmos um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas, nós poderemos nos frustrar. Mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. O governo próprio, a cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive igrejas, e visão do todo. Como seria bom, né? Voltarmos a esse ponto da igreja primitiva e imitarmos isso. As grandes catedrais, né? Ajudando as congregações menores por uma causa, por um elo, que é Cristo. Essa é a reunião das igrejas, né? A assembleia. O elo entre as igrejas era a pessoa de Jesus Cristo. E sempre será. O elo entre as igrejas tem que ser a pessoa de Jesus Cristo e não um modelo eclesiástico. Bem diferente da visão fragmentária de boa parte das igrejas locais de hoje, que alguém jocosamente chamou de adoradores do seu umbigo. Vamos caminhar agora, meus irmãos, para o último ponto do nosso estudo. Uma ideia fantástica. A igreja nasceu, idealmente, na eternidade, na mente de Deus, antes de haver o mundo. Amor antigo. Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. A igreja entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. Mateus 16:18 novamente. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quando a história acabar, meus irmãos, na meta-história, não haverá família, mas haverá igreja, porque haverá Deus, e a igreja é dele. O evento igreja é maior que o evento família. Está lá em Mateus 22:30.
quando os saduceus quiseram pegar Jesus, olha o que ele disse. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos no céu. A igreja é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, olha que honra, as muitas formas da sabedoria divina. Você está mostrando as muitas formas da sabedoria divina. Nossa igreja tem mostrado para as pessoas que estão fora as muitas formas da sabedoria divina. Há quem cultue anjos, meus irmãos, e potestades. Mesmo assim, eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha nela, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. O objetivo é conformá-los à imagem de Deus. Está lá em Romanos 8, 28, 29, meus irmãos. Vamos lá, Efésios 5, a partir do 27. Eu vou ler a partir do 25. Maridos, cada um de vocês, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. A igreja, meus irmãos, é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, porque ele morreu por ela. Vamos às aplicações finais? A igreja é de Cristo, meus irmãos. Não queira ser dono dela. Não acredite, não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Nesses dias de hoje, esses dias que passamos por algumas provações, é uma honra ser igreja. Continue firme. Você é igreja de Cristo. Seja feliz em ser igreja de Cristo, porque você ajudará outras pessoas a se levantarem novamente. Ame a sua igreja com paixão, meus irmãos, e faça como Cristo se doou por ela. Faça como Paulo, doe-se por ela. Ame a sua igreja com paixão. Que o Senhor possa abençoar esse estudo, aplicar na sua vida, na vida de todos nós. Agradeço a Deus por esse momento. Vamos orar, encerrando nossa escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta aula. Que o teu Espírito, Pai, possa aplicar, Pai, os pontos que só o Senhor sabe que precisamos como igreja nessa terra para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo e para mostrarmos para o mundo que existe uma igreja verdadeira que representa Cristo nesta terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço. Jesus abençoe todos vocês.